Então, a paraxá dessa semana é a paraxá Vaikra, né? Então, essa paraxá ela vai tratar quase toda sobre sacrifícios, né? Então, bem dizer, essa paraxá ela vai falar sobre sacrifícios. Mas antes de falar sobre o sacrifício, né? A paraxá começa introduzindo que após a construção, né, do Mishkan, né? Então, veio a nuvem de glória, né, de Hashem, e aquela nuvem de glória pairou sobre o Mishkan, né, logo após a construção. E aí todos ficaram agitados, né? Ah, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Porém, Moisés em nenhum momento ele entrou no Mishkan, a não ser ele ficou esperando, né, o momento de entrar no Mishkan. E aí quando ele escutou a voz do Criador falando para ele poder entrar, aí sim ele entrou no Mishkan. E aí o Midrash relata mais uma vez, como já disse várias vezes, a humildade de Moisés. Porque a gente vê que ele tem uma conexão e uma interação muito grande com o Criador. Mas apesar dele conversar com o Criador como se fosse um amigo muito próximo, né? Em nenhum momento ele deixa de ter também o temor, né? Temor não é medo, temor é respeito, né? E jamais ele deixa de ter o respeito pelo Criador. Então ele não entra no Mishkan, a não ser que o Criador chame ele. E aí o Criador fala que ele pode entrar no Mishkan. E aí Moisés vai e entra assim no Mishkan, né? Mostrando a grande humildade, né? Que apesar da intimidade dele com o Criador, ele esperou o Criador chamar ele para ele poder entrar no tabernáculo, né? E daí o Midrash também fala uma frase muito bonita, né? Justamente sobre essa humildade e a honra que Moisés teve, né, ao decorrer da sua vida, né? E o Midrash separa a seguinte frase, né? Fala, se uma pessoa foge da honra, então ela o perseguirá. Porém, se uma pessoa persegue a honra, ela fugirá. Ou seja, Moisés era extremamente humilde. Jamais ele se pôs superior a alguém. Ele sabia da missão dele. Ele sabia que cada pessoa tinha uma participação ali dentro. E ele era apenas mais um. Ele tinha essa missão ali dentro. A missão dele poderia ter, para a gente, né, observando, ter uma responsabilidade maior? Poderia, mas na verdade, como eu já falei anteriormente, né, cada missão, cada pessoa é como se fosse uma nota musical em um concerto, né? E cada nota é essencial, né, para a gente ter uma bela canção, né? Senão a música fica feia e sem sintonia. E logo depois de falar sobre essa introdução do Mishkan, né, quando Moisés entra no tabernáculo, o Criador explica para ele sobre as leis do sacrifício. Então, quando ele entra, o Criador explica tudo para ele sobre as leis do sacrifício. E o Criador fala que os líderes, né, deveriam fazer uma doação para o tabernáculo. E daí o Criador vai e pede para que todos doassem, né, uma quantidade. E Moisés, ele fica um pouco triste, porque ele fala, poxa, Criador, todos os líderes vieram aqui e sacrificaram e doaram alguma coisa aqui para o tabernáculo, né? Sacrificaram algum animal e eu não doei nada, né? Eu não sacrifiquei nada aqui. E daí o Midrash separa uma frase, né, que o Criador tinha falado para ele, né? Que é a seguinte, né? Teu ensino de Torá é mais querido para mim do que todas as doações de animais e ouro e prata que foram doados pelos líderes das tribos, né? Então, aqui o Criador deixa muito bem claro que o que é mais importante para ele é justamente o ensino da Torá e que as pessoas entendam todas as coisas relacionadas aos seus ensinamentos, né? Essa é a grande importância da Torá, né? E não os sacrifícios, né? Sacrifícios são mais algumas coisas que a gente vai ver mais para frente, mas o importante é a gente interiorizar todo o conceito da Torá. E daí o Midrash vai seguindo, né? E ele fala o seguinte, ele fala que para o mundo continuar sendo o mundo, né, para a gente ter o mérito de continuar vivendo no nosso mundo, são necessárias 3 coisas. São 3 tripés que sustentam o mundo, né? O primeiro é o estudo e o cumprimento da Torá. O segundo é o serviço ao templo, o serviço divino, né?
E o terceiro é agir com bondade ao próximo. Se em algum momento da nossa história o ser humano deixar de cumprir esses 3 pilares, não tem mais por que nós continuarmos nesse mundo. Se a gente não continuar mais com o estudo e cumprimento das mitzvot da Torá, não servir ao templo ou nós mesmos, né, que somos templos, né? E por último, se a gente não tiver amor ao próximo, que é o último pilar, não tem motivo para a criação continuar. E daí o Midrash deixa bem claro que esses são os 3 pilares que fazem a vida existir na Terra. William, Oi? um pouquinho, eu tenho que sair um pouco. Tudo bem, seu velho, tudo bem. Só um pouquinho, só que eu tenho que pegar minha filha aqui no portão. O senhor quer que eu espere? A gente espera você. Você vai voltar rapidinho? Não, pode continuar. Depois eu vejo quando for o caso, eu vejo o vídeo depois, mas pode continuar, eu tô aqui ainda. Tá bom. Tá bom. Então. Eu vou ter que abrir aqui. E daí, logo depois de falar sobre os três pilares, né, que movimentam a criação, né? José, acho que minha voz está voltando. Não, tá não? Show de bola. Ou é do seu Wellington. Mas vamos lá. Então ele fala o seguinte: a gente viu, né, que um dos 3 pilares é serviço ao templo, né? Mas a gente poderia pensar, poxa, caraca, ok, serviço ao templo, mas o templo foi destruído. Como assim a gente vai... Se são 3 pilares, a gente está sem um pilar. E daí a resposta, você poderia pensar, né, poxa, um dos pilares foi destruído. Só que o Midrash explica que não é porque o templo existe que esse pilar foi destruído. E para eu introduzir essa explicação, tem um trecho do Tehillim, né, dos Salmos, que é o Salmo 50, que ele fala o seguinte: ordenei que uma casa fosse estabelecida em minha honra e sacrifícios fossem nela oferecidos. Vocês não acham que eu preciso de seus sacrifícios? Preciso de comida ou bebida? Todos os animais das florestas são meus, e assim também as bestas, aos milhares sobre os montes. Eu conheço todos os pássaros das montanhas, e os animais selvagens do campo me pertencem. Mesmo se tivesse fome, não precisaria de vocês, pois o mundo e tudo o que contém são meus. Será que como a carne dos bois ou bebo? Será que como as carnes dos bois gordos ou do sangue dos bodes eu bebo? E o que isso está querendo dizer? O que esse trecho do Tehillim está falando? Está falando justamente que as preces, né, que justamente o sacrifício do templo, em nenhum momento foi oferecido para o Criador. O Criador não precisa de animal, o Criador não precisa de que faça um sacrifício, o Criador não precisa de nada disso. A única coisa que o Criador precisa é do nosso arrependimento. E daí é que o Midrash começa a explicar a verdadeira intenção, né, que você tem na construção dos templos e nos sacrifícios dos animais que tinham lá dentro. Então o Midrash explica o seguinte, né? Começa a falar que a primeira coisa que o Midrash foca, né? Qual era o objetivo, né, que tinha de se sacrificar um korban, né, de sacrificar um boi ou uma cabra? E o Midrash fala que o objetivo que o Criador fez é justamente fazer a Teshuvá, né? Então o Criador queria que, na verdade, o ser humano fizesse Teshuvá, que ele, a partir do momento que ele cometeu uma transgressão, que ele cometeu o erro, que ele pudesse entender que ele errou e poder consertar os seus erros. Então, o Midrash fala que o primeiro objetivo, porque não sei se vocês sabem, né, quando a pessoa oferecia, por exemplo, eu cometi um erro muito grande, um roubo ou algo do tipo, você tinha que sacrificar um animal. E você tinha que ver esse sacrifício do animal. Então você tinha que ver toda a parte do abate, toda a parte que eles retiravam as partes dos órgãos dos animais,
E o Midrash fala que o primeiro efeito que isso causava no ser humano era a pena, porque ele olhava aquele animal e ele via aquele animal sendo sacrificado e ele olhava, esse animal está sendo sacrificado por causa de mim. Por conta do meu erro, esse animal está sendo sacrificado. E não só isso, né? O Midrash também continua, né? E ao ver, né, as partes do corpo do animal, né, os órgãos, os ossos, ele ia ver que não tem diferença do animal para o ser humano, né? Ambos são feitos de carne e osso, né? A única diferença que a gente tem é a alma divina, né? Então, a pessoa, ao estar observando aquele sacrifício, ela tinha que ter noção de o que ela teria que elevar era a sua alma divina. Porque ao observar o animal, qual é a diferença? O animal também tem lá um coração, o animal tem um fígado, o animal também tem um rim que nem eu. Qual é a diferença? As minhas ações estão sendo iguais de um animal, né? Eu estou seguindo meus instintos assim como um animal. Então, esse era um outro efeito que o Criador pediu, né, ao fazer o sacrifício. Esse era um dos objetivos do sacrifício, né? E deixa eu ver aqui, assim, e justamente o Midrash fala que esse era o objetivo, né? Então, o objetivo era despertar a Teshuvá, né? Aí uma outra pergunta que a gente poderia fazer é a seguinte, né? E por que um animal deveria ser morto? Né? E por que não apenas uma punição verbal, né? E daí o Midrash fala que Hashem, né, para Hashem ter pedido nessa época os sacrifícios, Hashem conhece a mente humana. Então Hashem sabe que para aquela época, para aquela hora, esses sacrifícios eram necessários. Se hoje a gente não tem, porque o templo foi destruído, é porque hoje em dia nós não necessitamos disso. Mas naquela época era necessário que os homens observassem isso, porque você quer alguém que entenda mais da mente humana do que o criador da mente humana, que é Hashem? Então, o Midrash fala justamente isso, né? Então, apesar de todos esse ciclo que ele tinha que observar, o objetivo em si era o arrependimento, era Teshuvá. Era isso que o Criador queria, né? E a gente pode, ok, tinha os sacrifícios, e a gente pode perguntar, beleza, tinha os sacrifícios. E hoje em dia? Poxa, William, hoje não tem sacrifício. Não tem tempo para poder ir lá e oferecer um animal e eu ver aquelas coisas que aconteceram com o animal. Ok. O Midrash fala que hoje em dia você tem 3 opções de fazer o seu sacrifício. A primeira são as preces. Então, qual é o objetivo do sacrifício? Não era você fazer Teshuvá? Não era você se conectar com o Criador? Uma das formas de você se conectar com o Criador é justamente através das preces. Então o Midrash fala que hoje em dia, se você quer fazer um sacrifício como se fosse de antigamente, faça as preces. Faça a prece da manhã, a prece da tarde e a prece da noite. Então você está agindo como se estivesse fazendo um sacrifício no tempo. Logo depois, o Midrash fala que uma outra forma de você fazer isso é através dos estudos. Então, através do estudo de Torá, você também está se conectando com o Criador, você também está procurando um entendimento maior, você também está querendo se conectar para você não cometer aquele erro de novo. Então, os estudos também são uma forma de sacrifício. E por último, é o arrependimento em si. Se você cometeu aquele erro e você realmente se arrependeu de coração, então não existe sacrifício melhor e mais rápido do que esse que você obter o arrependimento, a Teshuvá instantânea do erro que você cometeu. Então o Midrash fala que esses são os 3 sacrifícios, né, que você pode oferecer nessa época. Na minha opinião, muitos melhores, né, do que o de antigamente. Mas o Midrash continua. Ainda falando sobre os sacrifícios, né, então ele especifica, né, naquela época, né, então os animais que eram sacrificados era apenas o boi, a vaca, a ovelha e o carneiro. E também tinha pombos, né, e rolinhas que eram oferecidos também. E o Midrash traz um ensinamento, né? Nossa, por que rolinha, por que cabra, por que carneiro, por que vaca e boi? E daí o Midrash fala que todos eles, o que eles têm em comum, né? Todos são mansos. Então todos esses animais são animais mansos, né? Então, na verdade, o que o Criador também está querendo que nós aprendamos com os sacrifícios, o sacrifício dos animais, é que nós sejamos mansos como eles. Então, o Midrash destaca a seguinte frase, né? É melhor ser insultado do que insultar.
Então, na verdade, um dos ensinamentos que desses animais por sacrifícios que tem para nós, né, nos dias de hoje, é justamente de nós sermos mansos como ele. Nós temos paciência com o nosso próximo, e justamente isso, né? Ser calmo, né? Saber agir com prudência, né? Para não machucarmos, né? Não sermos agressivos com o nosso semelhante. Então é nós sermos mansos como esses animais. E logo depois o Midrash fala naquela época, né? Alguns requisitos que você tinha também para sacrificar aquele animal. Então, aquele animal ele não podia ter defeito, tinha que ser um animal perfeito, não podia ser manco, não podia ter uma cicatriz. E também poderia pensar, né, o seguinte: poxa, eu sou um criador de bois, né? Pô, então eu vou oferecer o meu boi menor, né? Poxa, porque eu vou vender um boi gordo por um preço muito maior do que um boi magro, né? E daí o Midrash fala de Caim e Abel, né? Qual é a diferença de Caim e Abel? Caim e Abel ofereceram sacrifícios para o Criador. Sabe por que o Criador aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim? Não foi porque um sacrifício era mais bonito do que o outro, era simplesmente porque Abel teve o cuidado de escolher o melhor, o mais bonito. Ele ofereceu o melhor que ele tinha para o Criador. Já Caim não. Caim ofereceu qualquer coisa. Vou pegar isso daqui e oferecer para o Criador. Já Abel não. Abel teve o zelo, né? Teve a importância, ele se importou. Sabe, eu quero dar o meu melhor para o Criador. E é isso que o Criador pede. Que o Midrash destaca isso muito bem, né? O Criador quer que a gente ofereça o nosso melhor para Ele e não o nosso pior. Então, trazendo para os dias de hoje, né? Nós temos que, toda vez que nós fazemos nossos arrependimentos, né? Nós temos que buscar o nosso melhor. Nós temos que buscar nos melhorarmos cada vez mais. Dar o nosso melhor. O Criador não quer que a gente seja perfeito, não. O Criador quer o nosso melhor. Assim como Abel deu o seu melhor, o Criador simplesmente quer isso. Entendeu? Para a gente poder se aproximar dele, para a gente ter zelo, né? Então você oferece o melhor. Por isso que naquela época se oferecia também um animal saudável, ou primogênito, né? Que era o mais forte, o maior de todos. E por último, falando sobre essas especificidades, né, dos sacrifícios, né? O Midrash fala que qualquer um poderia oferecer ao templo. Até um idólatra poderia oferecer ao templo se ele quisesse. Qualquer pessoa poderia ir no templo e oferecer. Aquela casa do Criador. Então qualquer um tinha direito de entrar, por mais que a religião, independente do que ele tivesse, se ele fosse ateu, não acreditasse no Criador. Chegou lá, quero sacrificar aqui para o Criador. Vai ser bem-vindo e seu sacrifício vai ser aceito. Logo depois, agora para a gente fechar, mas ainda falta um pouquinho, que esse Midrash é um pouco longo. O Midrash vai explicar um pouco sobre os tipos de sacrifícios, né? São 5 sacrifícios que eram oferecidos nessa época. O primeiro era o Olam. O Olam, ele era oferecido, era um sacrifício de fogo, né? Então era tudo aquilo que era colocado no fogo e era queimado, seja a farinha, seja os animais. O nome desse sacrifício era Olam. E aí, normalmente no Olam, né, você tinha você poderia sacrificar qualquer coisa para queimar. O Criador escolheu alguns objetos que qualquer um poderia sacrificar. Por exemplo, uma pessoa muito rica poderia sacrificar um touro, né? Só tem cabeça naquela época, né? Você avaliava seu poder aquisitivo pela sua cabeça de gado, pelo número do seu gado, né? Seus animais. Então, aquele homem que era muito rico, ele ofereceu o melhor que ele tinha. Então ele oferecia o touro. Mas uma pessoa, vamos falar assim, que era mais ou menos de situação, botar em uma classe média, né? Ele não tinha touro, mas ele tinha cabras, né? Então ele poderia oferecer cabras ou ovelhas no templo. E aquelas pessoas que eram pobres, bom, a pessoa que era pobre, ela poderia oferecer uma rolinha ou uma pomba para o Criador. E aquela pessoa que era extremamente pobre, ela poderia oferecer farinha. E todos os sacrifícios eram aceitos do mesmo jeito. Você oferecer farinha e você oferecer o boi, para o Criador não tinha diferença nenhuma. O que importa é a sua intenção. Ok? E o Midrash traz uma história muito interessante, né? O Midrash fala que certa vez um rei, né, de Israel, ele era rei Agripa,
E o rei Agripa, ele queria, né? Não, eu vou oferecer vários animais. Ele falou o seguinte, falou com o sumo sacerdote, falou assim, sumo sacerdote, é o seguinte, eu quero que você feche o templo hoje o templo vai ser fechado, porque eu vou trazer vários animais para você sacrificar, vários, vou fazer uma fila de animais e você vai sacrificar todos eles, mas eu não quero que você abra para ninguém. E o sumo sacerdote falou, não, tudo bem. Mas daí, um homem que era muito pobre, ele só conseguia, por semana, abater 2 rolinhas por semana. E aquelas 2 rolinhas eram o sustento da família dele. A única fonte de carne que aquela família tinha eram as 2 rolinhas que ele conseguia abater por semana. Mas por sorte não, né? Por providência divina, aquele homem naquela semana conseguiu abater 4 rolinhas. E daí ele ficou muito feliz. Poxa, eu consegui abater 4 rolinhas, eu tenho certeza. Quem me fez abater essas 4 rolinhas foi o Criador. E eu quero doar 2 dessas rolinhas para ele. 2 rolinhas são suficientes para a semana, para mim e para minha família. Essas outras 2 rolinhas eu quero oferecer para o Criador. E daí ele chega e conversa com o sumo sacerdote e fala, olha, sumo sacerdote, quero fazer um sacrifício. E o sumo sacerdote, olha bem, meu filho, o rei acabou fechando o templo hoje, porque tem muito sacrifício para oferecer. E ele falou, não, mas você não pode me impedir de oferecer para o Criador. Eu estou querendo oferecer essas 2 rolinhas para o Criador. E daí o sumo sacerdote entende a história e vai lá e deixa sacrificar as 2 rolinhas. E o rei não gosta, né? Fica pé da vida, porque ele falou para o sumo sacerdote, o que eu disse para você? Eu queria que só fossem feitas minhas ofertas naquele dia. E o sumo sacerdote foi e falou, mas mesmo assim ele ficou chateado com o sumo sacerdote. E daí o Midrash conta que quando o rei Agripa dormiu, o Criador foi falar com ele. E o Criador disse o seguinte, o sacrifício daquele homem foi mais aceito a mim do que o seu sacrifício. Então daí o rei Agripa entendeu que o que conta não é a quantidade de coisa que você oferece, e sim a intenção que você faz para oferecer. Que nem hoje em dia, o que conta é a sua intenção. Não adianta você querer doar R$1 milhão e você falar, olha, eu doei R$1 milhão para essas pessoas. Essas pessoas não eram ninguém, eu doei R$1 milhão. Conta muito mais uma pessoa que pegou R$1 do seu dinheiro, que tinha pouco dinheiro, pegou R$1, comprou aquele R$1 de pão e deu para uma pessoa que estava na rua de todo o coração. Essa doação, essa mitzvah, essa tzedakah, vale muito mais do que a pessoa que doou R$1 milhão. Porque o que conta é a sua intenção com o Criador, a sua conexão com o Criador. Se a sua tzedakah é com a intenção de inflar o seu ego, ela não vai ser aceita tão bem como para o Criador. Mas se a sua intenção é de um bom coração, de uma boa ação, aí você pode ter certeza que o Criador vai aceitar muito bem essa sua mitzvah, seu sacrifício. Então, logo depois, né, o Midrash fala do segundo sacrifício, que é o minhá. Esse minhá normalmente eram sacrifícios oferecidos pelas pessoas mais pobres, né? Então eram doações de farinha ou azeite. Então a pessoa que não tinha muito dinheiro oferecia farinha ou azeite. E o Midrash fala que Hashem falou o seguinte, né? Através dos sábios ele falou o seguinte: o Corban, né, o sacrifício minhá, é tão precioso para mim que é como se o homem estivesse oferecendo sua própria vida no altar. Por que Hashem dá tanto valor para um sacrifício de farinha e de azeite? Porque aquela pessoa que está oferecendo farinha e azeite, muitas das vezes ela pode deixar de estar comendo, utilizando a farinha e o azeite para ele, mas ele, de bom coração, ofereceu para o Criador. Então, o que conta, que a gente está vendo aí desde o início, é a intenção. E o Midrash conta a história muito legal, né, do Rabi Haniná, né? Conta a história do Rabi Haniná. E o Rabi, esse rabino, né, ele era uma pessoa extremamente pobre, ele era muito pobre. O Midrash fala que ele era tão pobre que ele não conseguia nem doar farinha. Ele não tinha farinha para doar para o Criador. O Criador não tem farinha, não tem. O que eu tenho é tudo que era para mim e para minha família, não sobra nada. E o sonho dele era fazer uma oferenda para o Criador, só que ele não tinha dinheiro para fazer oferenda para o Criador, não tinha cabeça de gado, não tinha uma rolinha, não tinha
uma ovelha, uma cabra, para poder doar para o Criador. E ele ficou muito triste, né? Falou, poxa, eu queria doar alguma coisa para o Criador, mas não tenho nada. E daí, certo dia, ele está andando na floresta, ele vê uma pedra muito bonita, né? E falou, vou talhar essa pedra e vou fazer um objeto bonito dessa pedra e vou doar esse objeto para o templo. E daí ele vai e começa a esculpir nessa pedra e ele faz o Midrash não explica, mas deve ser um objeto, né, muito bonito, ou um vaso, ou um certo equipamento para o templo, né, através dessa pedra. Porém, quando ele vai carregar, essa pedra é muito pesada. E daí ele encontra algumas pessoas que estão passando na rua e fala, vocês podem me ajudar a carregar essa pedra até Jerusalém? E as pessoas falam, olha, eu posso até te ajudar, mas eu vou cobrar 600 shekalims, né? Ele fala, poxa, eu sou uma pessoa muito pobre, eu não tenho condição de pagar tudo isso, só tenho 5. E daí as pessoas vão embora e ele fica triste, e o Criador manda 5 anjos descerem na terra e carregarem, óbvio, né, os anjos se portaram como pessoas, né, e esses anjos ofereceram para ele que carregariam de graça esse objeto que ele fez para o templo, e os anjos vão, ajudam ele a carregar esse objeto que ele talhou de uma pedra que ele achou na natureza, e chegando lá, né, no templo, quando chega no templo, é oferecido os rabinos observam aquele item que ele fez, né, e falam, nossa, isso é muito lindo, né? E eles aceitam, óbvio, né, a doação daquele item ali para o templo, que era um item muito lindo, muito bonito, que ele esculpiu, e assim termina a história, né? Mas qual é a lição que a gente pode tirar, né? Que Hashem, ele se preocupa muito com a forma que a gente quer se conectar com ele. Ele se preocupava tanto no presente que o Rabi Haniná queria dar para ele, que ele mandou 5 anjos descerem na terra para carregarem esse item que ele fez para poder doar para o templo. De tanto zelo que esse rabino tinha, tanto bom coração que ele queria sacrificar para o Criador. E com isso eu termino essa segunda parte do Minhá. Logo após, o Midrash fala do Shelamim, né, que era uma oferenda de paz. Então o Shelamim era um sacrifício quando a pessoa queria dividir, né, por exemplo, uma pessoa que era muito rica, então ele doava, né, ele doava um boi para o templo. Aquele boi, aquela carne, ela era utilizada, então ela era feita, né, aquela carne era doada entre os sacerdotes, entre a pessoa e entre as pessoas pobres. Então a pessoa poderia fazer uma oferenda de paz também, né? Oferecer para as outras pessoas aquela carne, e o nome disso era o Shelamim, né? E ele era utilizado para as pessoas que cometeram uma transgressão sem querer. Então a pessoa cometeu um erro e aquela pessoa não sabia que aquilo ali era um erro, ela fazia esse sacrifício, que era o sacrifício de você doar carne ou alguma coisa para as pessoas mais pobres e para os sacerdotes, ou para alguém da sua família também que estaria necessitando de carne, né? Ou de outro alimento. E o Midrash fala que, mas a gente poderia perguntar, poxa, mas a pessoa errou sem querer, né? Poxa, ele vai ter que pagar por ter errado sem querer? E o Midrash fala que sim, porque fala o seguinte, se a pessoa errou, é porque ela não estudou direito. Então, quando você cometia esse erro, você já sabia o quê? Bom, eu não estou estudando o Torá direito, eu não estou estudando os mitzvot direito, eu não estou me conectando com o Criador direito. Eu cometi esse erro, eu esqueci disso. Quando na verdade tudo é importante, né? Cada letra, cada sílaba ali da Torá é importante para a gente. E Midrash fala uma frase que é a seguinte, né? Ignorância não é desculpa, né? Então se a gente não sabe de algo, não é porque a gente não sabe de algo que a gente deve se ausentar daquilo ali. Pelo contrário, se a gente errou, a gente tem que aceitar, tem que pagar, por mais que fosse por ignorância, e estudar sobre aquele erro que a gente cometeu para a gente não continuar sendo ignorante. E por último, né, o último sacrifício que era ofertado no templo era o Ashan, que era sacrifícios que eram oferecidos no templo por pessoas que roubaram, que fizeram um roubo, né? Ou pessoas que utilizaram ou usaram o nome do templo, né? do templo sagrado em vão. As pessoas que
utilizaram de alguma forma a sua influência que eles tinham ali no templo em vão, né, de forma errada, ou que roubaram, eles tinham que fazer um sacrifício de Acham, né? Logo depois, né, o Midrash fala que todos os sacrifícios eles eram salgados. Então, toda vez que era... Por isso que a gente também, quando a gente vai fazer o kiddush, né, a gente molha, às vezes molha o pão no sal, né, justamente porque naquela época o sacrifício também ele seria salgado, né? Antes da carne ser oferecida, ela era salgada. E para poder finalizar, né, o Midrash fala o seguinte, né? O Midrash fala o seguinte, que era proibido usar coisas roubadas. Então, por que do nada a gente está falando de sacrifício e no meio da paraxá entra proibido usar coisas roubadas? Parece que fica um pouco desconexo, né? Pô, eu estou falando de sacrifício, agora estou falando de não pode usar coisas roubadas. E o Midrash explica o seguinte, que na verdade essa proibição de falar, essa frase que entrou, né, nessa paraxá, né, proibido usar coisas roubadas, é justamente porque é proibido você roubar e depois você pensar na sua cabeça, poxa, eu roubei, errei, agora eu vou lá no templo oferecer, porque, sei que eu roubei, mas vou lá oferecer. Então, o Midrash fala que esse sacrifício não era aceito pelo Criador. Você roubou, eu roubei e, roubei e eu vou ali sacrificar que eu vou ficar de boa com o Criador. Não, isso não funciona, porque o que conta é a sua intenção, né? É o que está aqui que conta, e não oferecer sacrifício para o Criador, né, em forma em vão. E com isso a gente termina esse Midrash, ok? A gente finaliza aqui. E agora eu vou trazer a minha conclusão, né? Depois cada um pode falar, né, alguma coisa. Essa paraxá muito legal, gostei muito dela. E o que eu achei, né, dessa paraxá, né? O que eu acho que eu posso trazer de aprendizagem para mim através dessa paraxá? Acho que observando, né, todos os sacrifícios que a gente viu aí que o Criador fala, acho que o Criador, na minha opinião, na minha visão dos estudos dessa paraxá, o Criador quer o seu melhor. Então, acho que não é para a gente querer ser perfeito, né? Muitas vezes as pessoas querem ser perfeitas. Não, eu quero ser um tzadik, eu quero ser uma pessoa muito elevada, eu quero ser... A única coisa que o Criador quer de você é que você dê o seu melhor. Você seja a melhor versão que você pode ser, ok? Então, muitas vezes a gente não vai conseguir ser um tzadik nessa vida, mas o mais importante de tudo é a gente dar o nosso melhor. Porque se a gente for ver aí nos sacrifícios, né? O que são os sacrifícios? Sacrifício é sacrificar nossa alma animal, né? É isso essa releitura que eu faço para os dias atuais, né? Sacrificar é você sacrificar e saber utilizar a sua alma animal, saber reconduzir, a trabalhar com a sua alma animal. Então, eu acho que o Criador, na verdade, assim como Caim e Abel que a gente viu, né, o exemplo dos sacrifícios, o Criador só quer que você dê o seu melhor, ok? E eu sei que às vezes a gente pode desanimar, né? Poxa, eu queria ser assim, eu queria ser assado, né? E tem uma história bem legal, né? Que fala o seguinte, né? Que certa vez, né, um rabino, né, estava com seus alunos passando em Jerusalém, né? E aí eles foram fazer uma oração à noite, só que eles foram fazer uma oração, um estudo à noite, né? E depois de fazer essa oração, depois de fazer esses estudos, né, eles estavam voltando. Só que naquela época, né, não tinha luz elétrica, né? Era tudo a luz, eram tochas, né, que tinham na cidade, que eram acesas. E naquela época, depois de certo horário, as tochas eram apagadas, né? E daí, o rabino está voltando com seus alunos e tem um velhinho, um sapateiro, que está lá trabalhando, uma luz fraquinha no lampião trabalhando. E daí o rabino e os alunos, né, falam o seguinte: ô, senhor sapateiro, o que você está trabalhando? Ele falou: está muito tarde, você tem uma idade avançada, pode ser perigoso para você ficar aqui. Olha só a sua idade, o senhor deve ter mais de 80 anos para ficar aqui trabalhando até esse horário.
por que o senhor está trabalhando até esse horário aqui, no meio da cidade, consertando um sapato? E daí o sapateiro vira para ele e fala assim: meu filho, enquanto houver luz, ainda existe trabalho. E daí o rabino falou: olha esse ensinamento que esse sapateiro, esse grande tzadik está passando para a gente. Enquanto tiver luz, ainda tem trabalho. Então, na verdade, o que eu queria finalizar aqui, né, é que nós temos que dar a nossa melhor versão de nós mesmos, e às vezes a gente vai desanimar, às vezes a gente cai, às vezes a gente levanta. Não tem problema, o ser humano é assim mesmo. Mas o que a gente nunca pode deixar de tirar da nossa mente, né, que é enquanto houver luz, né, ainda vai ter o nosso trabalho para a gente dar o nosso melhor, né, através da nossa elevação da nossa alma. E com isso eu termino o Parashá dessa semana.